Atos 26, verso 28. Lemos assim. Todos acharam? Lemos assim. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto pelas cadeias. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estar na tua presença, por estar diante de ti, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sentai, irmãos, prestem bem atenção. Esse texto aí mostra uma frase que é muito forte, aonde o rei Agripa diz: por pouco me persuades a tornar-me cristão. E essa é uma história maravilhosa, por quê? Porque quando Paulo foi preso pelos judeus, ele foi acusado de muitas coisas. Pegaram Paulo, e como Paulo tinha uma influência muito grande, por onde ele passava, os cristãos se multiplicavam, o número de servos se multiplicava. O diabo não quer ver você trabalhar, o diabo não quer que você trabalhe na obra. Maravilha, né? Então fizeram um plano para prender a Paulo, e Paulo foi entrevistado por Félix, por Festo, e agora por último ele estava sendo entrevistado pelo rei Agripa, o qual era governador de certa parte da região da Judéia. E Paulo faz uma pergunta para ele no versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Agripa era judeu também, e ele conhecia a lei judaica, e se ele falasse eu creio nos profetas, ele tinha que falar que crê em Jesus. Porque os profetas dele dão testemunho que esse era o Cristo. Então, diante dessa pergunta, o rei fala: por pouco me persuades a fazer um cristão. Então ele quase se tornou um cristão. Hoje eu estava escutando uma mensagem, assistindo uma mensagem, o pastor disse assim: olha, lá na porta do inferno tem duas praças, um do lado esquerdo e um do lado direito. Do lado esquerdo, vamos supor assim, né? Dizia ele: tem uma lá, nada a ver. Do lado direito está escrito: seja feliz. É o diabo que quer que você seja feliz. É o diabo que quer, não tem nada a ver, não tem problema. Cristo, quando ele veio nesse mundo, ele disse: olha, eu vim trazer divisão, eu vim trazer espada. A paz que Cristo der no coração. Mas você vai ter luta. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, eu te pergunto, você que é honesto, não me responda. Responda para você mesmo. A sua vida melhora ou piora? Ela piora, claro que ela piora. Porque você vai contra as forças espirituais da maldade. Você vai contra o inferno. O inferno não quer que você sirva ao Senhor. Ele quer que você seja um cristão meia boca, por assim dizer. Então, quase cristão é o que nós vamos falar hoje. Por que tem tantos hoje dessa qualidade? Quase. Porque nós estamos falando de uma pessoa que sabe que tem que ser feito, mas não faz. O que é um cristão verdadeiro? É aquilo que ele sabe que ele tem que fazer, e ele vai lá e faz. O que Cristo diz, o servo inútil? É aquele que faz só o que manda. Isso quer dizer que o quase, crente meia boca, nem o servo inútil ele é. Porque o servo inútil manda limpar aqui, ele limpa aqui, mas ele passa o dedo aqui, está precisando de pano também, vou limpar aqui também. Ele é útil. Ele vai além. Né? Então, irmãos, você precisa saber que, por exemplo, pega em Tiago 4,14, 4,17, perdão.
Tiago 4,17, Tiago fala algo que é muito importante para nós. Todo aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Paulo, lá em Romanos, vai falar que aquele que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que se aprova. Quando você cala, você consente. Minha mãe dizia, já quem cala consente. Você não pode se calar. Aquilo que você tem que falar, você tem que falar. Claro que você não pode usar a desculpa do mal educado, a desculpa do ignorante, a desculpa do jumento, por assim dizer. Eu que sou franco, eu sou desse jeito mesmo. Ele está falando, eu sou sem educação mesmo. Há uma forma de falar, que você pode falar sem ofender as pessoas. Tem ou não tem? Tem. Nós sempre somos tão polidos assim? Claro que não, a gente sai fora. Então você está nervoso, aí vem e sai, como diz o ditado, na lata, né? Mas não pode ser sempre. Não pode ser sempre. Você sabe o que você tem que fazer, mas mesmo sem fazer nada, se você sabe o que tem que fazer, você não fez nada, você está pecando. Lembra quando Pilatos foi julgar Jesus? O que ele fez? A mulher de Pilatos falou assim, não se envolva com esse homem. Eu sofri muito à noite por causa desse homem, que uma pessoa terrível, não se envolva com esse homem. Pilatos até queria soltá-lo, mas para agradar os judeus, o que ele fez? Foi lá e buscou uma bacia. Não foi? Não foi, Brasília? Lavou as mãos, ou seja, olha, o sangue desse justo está nas suas costas, mas não dá para se inocentar, se calando. Tem muita gente que sabe o que vai ter que fazer, mas não faz. Ele sabe como servir a Deus, mas não serve do jeito que Deus quer. Ele sabe que agrada a Deus, mas não faz. É que nem quem é casado. Você sabe que a sua esposa gosta. Você sabe que o seu marido gosta. Mas também não faz de pirraça. Você não pode esperar que você tenha aquela mesma paixão de quando. Eu não posso esperar ter a mesma paixão durante os 4 anos que eu namorei com a minha esposa. Quando a gente namora estamos envolvidos e a paixão está aflorando. Tudo é bonito. A lua é bonita, né? Depois, né? Depois a gente muda os pensamentos. Não, irmãos, o sentimento mudou, mas amor, casamento é compromisso. Você fez um compromisso com ele, mas chegou o momento de você entender uma coisa. Muitos que estão aqui hoje não querem agradar a Deus, assim como muitos maridos não querem agradar a esposa, muitas esposas não querem agradar o marido. Mas você não tem escolha. Não é o nosso assunto hoje. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 até o 3, fala que eu não tenho direito de falar não para minha esposa. Ela não tem direito de falar não. É salvo um pequeno período para dedicar, se for possível, a oração, ou por uma eventualidade. Você não pode falar não para o Senhor também. Por que a gente tem muitos quase hoje? Porque tem muitas pessoas que são convencidas, mas não são convertidas. Uma pessoa convencida é um problema. Ele acha que ele sabe tudo. Você já conversou com um desviado? Ou infelizmente aquela pessoa que se desviou, que abandonou o Senhor, foi para o mundo, foi para o vício, para a droga, ele está. Você já tentou conversar com uma pessoa lá no mundo desviado? Ele sabe tudo, sabe? Ele conhece mais do que você, parece. Ele acha que ele está certo, mas ele está só convencido. Porque o convertido, quanto mais eu me convenço que eu conheço o Senhor, quanto mais convertido
vai aumentar. Quem não é convertido, ele não consegue entregar tudo ao Senhor. Consegue? Não consegue. São aqueles que querem servir a Deus e ao mundo. Ele quer continuar com a sua vida. A característica principal do convertido, sabe por quê? É entregar tudo ao Senhor, tudo mesmo. Faça um exame de consciência você agora. Você está fazendo o que você tem que ser feito? A Bíblia diz que vem as tuas mãos para fazer, faça segundo as suas próprias forças. Amém. Dá o seu melhor. Amém. Dá o seu melhor. Você entregou tudo ao Senhor, a sua vida, o seu trabalho, mas lá na frente vamos falar um pouquinho sobre isso. Cuidado para você não ser um quase cristão. Agora, por que existem tantos quase cristãos hoje em dia? Por quê? Falta de compreensão do que é fé. Ele não entendeu o que é fé. Não compreendeu o que envolve a nossa fé. Eu sei que a fé é o que agrada a Deus, não é? O que agrada a Deus é o que eu peço. A sua fé que agrada ao Senhor. Está em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele exista e que se torna galardoador daqueles que buscam. Hebreus 11, 6. Então precisa entender o que é fé. É aquela fé que move a mão de Deus. Aquela fé que faz com que Ele estenda a mão para você. Quem tem fé não coloca toda a sua esperança no Senhor. Amém. Ela em Colossenses 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Não perca a sua esperança, irmão. Não perca a sua esperança, confia no Senhor. Porque quem tem fé, ele tem esperança. Se você acha que a sua vida não vai mudar, está faltando fé. Imagine só. Já falei aqui muitas vezes. Imagine só. Josué viu Deus usar Moisés para fazer milagres maravilhosos. E ele talvez não imaginava que Deus fosse usar ele tanto quanto usou Moisés. Josué viu o mar vermelho abrir. Deus, através da liderança de Josué, ele viu o rio vermelho se abrir. Ele viu que Moisés não viu, o povo de Israel conquistando a terra prometida. Ele viu as muralhas de Jericó caírem. Davi viu maravilhas, aquele rapaz que era pastor de ovelhas, com 13 anos de idade, com 12 para 15 anos de idade, ele se tornou o rei de uma grande nação com 30 anos de idade, e ele sequer sonhava chegar a tal posto. Você não pode perder sua fé. Amar o mundo, irmãos, é a grande razão de termos tanto quase cristãos, não convertidos. Pega em 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, nem com suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Infelizmente, está cheio de muitos cristãos assim hoje em dia. Talvez no nosso meio tenha. Quando João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele está falando para a igreja do Senhor. Está falando para o povo de Deus. Irmãos que fazem parte do hall de livros da igreja. Irmãos que faziam parte da liderança da igreja. Irmãos que eram auxiliares, diáconos, presbíteros e obreiros da igreja do Senhor. Mas a atenção dessas pessoas estava para o mundo. Não era da igreja. Os crentes de hoje, irmãos, querem servir a Deus e continuar com as suas vidas do mesmo jeito,
Você pode até gostar da comodidade, usar a tecnologia, mas você não pode amar esse mundo, porque esse mundo não nos pertence. Amém. Eu tenho certeza absoluta que muitos irmãos aqui, quando toca aquele sininho lá do WhatsApp, quando chega uma mensagem do WhatsApp, o que a maioria faz? Na hora, corre lá e olha e responde. É ou não é? Tem gente que vai todo dia, vai lá nas redes sociais e responde as mensagens. Hoje estava olhando uma mensagem lá no YouTube, tinha alguns dias que eu não olho, mulher pedindo oração, que ainda está com vício, outros está com outro nessa mesma condição, mas tem gente que responde na hora. Todos os dias as mensagens são checadas e respondidas. Tem gente que isso parece que ele está dormindo. Se o telefone tocar, ele acorda e vai responder. Cuidado, irmãos. Será que essas pessoas oram com a mesma intensidade? Leem a Bíblia com a mesma intensidade? Tem a mesma dedicação à sua fé? Será? Nós não somos chamados para fazer a nossa vontade. Nós somos chamados e convocados para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se torna melhor para a minha família. Porque nós não somos desse mundo. Amém. Nossa alegria tem que advir da nossa fé em servir ao Senhor. Porque quando eu sirvo ao Senhor com dedicação, com amor e com dedicação, eu vou ter prazer de estar na minha casa com a minha família. Eu vou ter prazer de estar no meu trabalho, porque é de lá que eu tiro sustento para a minha família. Eu não vou falar mal do meu patrão, eu não vou falar mal dos meus colegas de trabalho, porque lá eu sou servo de Deus. Amém. Eu ouvi um testemunho hoje muito interessante. Tinha uma família que tinha uma menina com muito problema. E por fim ninguém queria os tios, ninguém quis. Tinha um tio que falou, pode mandar ela para cá. E ele era pastor da igreja, sou eu, sua família. E aquela menina ficou ali muito tempo. E aquele homem nunca falou nada para ela. Nunca a criticou. Nunca a chamou para a igreja. Forçou ela a ir para o evangelho, como diz o ditado lá abaixo. Não. Todo dia que ele saía para o culto com a família inteira, ela via ele orando com a sua família na hora das refeições, ao levantar, com a sua vida, a sua fé cotidiana, via ele pegar a Bíblia, estudar, via todo o comportamento da família. Ia para o culto, todo mundo reunia, falou assim, olha, a casa está aqui, fica à vontade, a casa é sua, fica em paz, depois do culto a gente volta. Isso foi muito tempo, uns 2, 3 meses. Um dia o pastor estava preparando, estava abrindo a porta do quarto para sair, para ir embora, para ir para a igreja. A sobrinha dele, em lágrimas, falou assim, eu quero servir a Deus como você serve. Eu quero ir para a tua igreja. Aleluia. Porque foi oferecido para ela um evangelho de palavras. Lá ela viu o evangelho vivido. O marido que trata bem a esposa, uma esposa que reverencia e trata bem o marido, um pai que cuida bem dos filhos, filhos que amam e respeitam os pais. Uma casa onde não há gritaria, não há maldizente, não há briga, não há discórdia. Um lar desse é um sonho, mas esse lar existe. Tem que ser o meu e o seu. Aleluia. Né? Então esse é o nosso testemunho cristão verdadeiro, é isso. Eu sei que a nossa alegria vem da nossa fé, voltando aqui para o texto. Mas claro que com a bênção de Deus que nós temos, que a bênção do Senhor enriquece, você pode conquistar, prosperar, ou trocar seu carro, sua casa, obter riquezas, abençoar a vida de muitos.
vocês sabem que a sua maior alegria é servir ao Senhor. Seja o que estão alegre a sua fé, irmãos, com o seu trabalho, com a sua vida. Bem, outro grande problema para termos tantos não convertidos, quase cristãos, é isso. Agora, eu vou falar. É a avareza. O que é a avareza? Apego ao extremo ao dinheiro. Pessoa cuja preocupação maior é ajuntar ou juntar dinheiro. Por ser avarento, amar tanto ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, diz Paulo, alguns apostataram da fé. Eles não querem ser dizimistas, não querem pagar o dízimo, não querem trazer uma oferta para a igreja. E eu estudando, eu já falei isso aqui, e antes de eu me casar, eu frequentava a igreja católica por um tempo, e toda vez que eu ia à missa no domingo, eu sempre levava alguma coisa, porque eu estava recordando isso hoje, lá que eu estava escrevendo. Eu achava bonito e maravilhoso as pessoas saírem e ir lá na frente e trazer a sua oferta. E eu pensava, se é sinal que eu fui abençoado, eu não entendia. Eu já tinha lido, comecei a ler com 12 para 13 anos, mas não tinha o conhecimento que Deus me deu depois. Então eu achava maravilhoso aquilo. Eu chamo do rito do ofertório. Então o cristão tem que ter prazer, pegar a sua oferta, colocar no seu dízimo, o seu dízimo colocar no... E o bom mesmo, não é nem você fazer o pix, é você trazer para o altar, falar assim, obrigado, porque o Senhor está me abençoando, eu estou levando o meu melhor. Amém. Porque o Senhor só me dá o melhor. É prazer, é gratidão. Porque eu não conheço uma pessoa, um só. Eu, palavra minha, não conheço. Testemunho meu, pessoal. Que é fiel, que não é ofertante dizimista. Em compensação, não conheço uma pessoa que é fraca na fé, que consegue devolver o dízimo na fé. Ó, já perguntei para muitos pastores que eu tenho comigo. Todos eles falam a mesma coisa. Eu sou dizimista, não é para ser abençoado, não, porque eu já fui abençoado. Amém. Mesmo porque o Salmo 24, verso 1, diz que eu não tenho nada. Do Senhor a terra, o mundo, tudo que nele há. Eu sei que já deve ter ouvido esse poema, então apenas um trechinho, não peguei em ordem. Eu apenas ouvi esses dias esse poema. Um dia seu carro vai passar para alguém. Um dia sua casa vai passar para alguém. Talvez, eu digo só talvez, um dia outra pessoa vai deitar na sua cama com a sua esposa, com o seu marido. Que nós somos daqui de passagem, irmãos. É ou não é? Tudo é passageiro. Mas nós temos aqui em 1 João 2,17, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aonde? Parece, fica para sempre na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Aí primeiro tem que você está cumprindo com essa pessoa. Jesus voltando, ela vai estar com Cristo eternamente. Aleluia. Toma cuidado, irmãos. Como eu posso mudar essa situação? Deixar de ser um quase cristão? Simples. Primeira coisa é arrependimento. Pega em Atos 3,19, quando eu cito em Atos 2,38, todo mundo conhece. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Isso é Atos 2,38. O verso 39 diz, porque a promessa é para vós, vossos filhos, para todos quantos o nosso Deus chamar. Primeira coisa é arrependimento. Em Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Se arrependa, converta-se. Arrependimento, arrependi. Conversão, mudança de vida. Arrependimento vem, Deus mata o seu coração. Você está errado, você tem que mudar a sua vida. O que é conversão? Mudança de rota. Não só que eu me ame mais. Não vou ficar brigando com a minha esposa mais. Não vou ficar brigando com o meu marido mais.
Não vou ficar reclamando, não vou ficar xingando, vou abandonar os vícios, vou abandonar tudo aquilo. Para que sejam apagados os nossos pecados e venham tempos assim o refrigério pela presença do Senhor. Quando eu arrependo, quando eu mudo a minha direção, o Senhor entra na minha vida. Amém. Né? Eu sei que tudo no arrependimento vem de Deus. Ele que te dá força também. Mas você tem que falar, eu quero. Eu preciso. Glória a Deus. João 3,3 todo mundo conhece, né? O Senhor diz para Nicodemos. Respondeu Jesus, João 3,3, na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é um novo nascimento? Quando eu nasci pela vontade do meu pai e da minha mãe. Meu pai e a minha mãe estavam muito empolgados naquela noite, na tarde, sei lá. E, de repente, nasceu eu. 9 meses depois nasceu eu, não foi? Pai e a mãe se uniram e, daquela união, nasce um ser humano. Mas o novo nascimento não. Você nasce quando você encontra com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando Ele entra na sua vida. Por isso que Cristo diz, olha, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vai nascer do Espírito. No verso seguinte ele diz que nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Você decide, você busca o Espírito Santo e ele entra na sua vida e você se torna uma nova pessoa. Aleluia. Aí se cumpre 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Coloque aí, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, presta atenção. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Olha só, as coisas antigas já passaram. Você tem que deixar o velho para trás, irmão. Você tem que deixar a velha vida para trás. Os velhos costumes para trás. Quando algo dá errado agora, e alguma coisa vai dar errado, sempre vai. Porque a nossa vida não pode ser um mar de rosas, senão não tem graça. Todos os homens do passado sofreram, passaram dificuldade, nós vamos passar também. Mas a promessa em João 16 é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo estava dizendo, se eu venci, você não vencer também. Porque na João 14 ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deus não vai nos abandonar jamais. Então eu preciso entender, vamos ter luta, ter dificuldade, vai, mas eu preciso abandonar a velha vida para trás. Quando algo der errado, é no altar que eu vou consertar. Jó deu tudo errado para ele, não deu? Qual foi a palavra dele? O Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a principal que ele disse, eu não vim do ventre de minha mãe e eu não voltarei. Jó entendeu, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, os meus bens materiais um dia passam para outro. Glória a Deus. Outra coisa é compromisso com Cristo que faz mudar a vida do ser humano. Mateus 16, 24. Cristo disse, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pegar a sua cruz, irmãos, é se preocupar mais com a sua vida do que com a do outro. Pegar a sua cruz é se preocupar mais com a trave do seu olho que com o cisco do outro. Irmão, está lá em Mateus 7,3. Eu tenho que me preocupar mais com a minha vida, com a trave que está no meu olho, com os meus problemas, com os meus impedimentos, que com a vida do outro. Amém. Nós temos que parar de preocupar um pouquinho com o outro. Eu estava recordando hoje do quanto que é importante você se preocupar
sua vida. Mas chega um momento, lá em Romanos 12, 15, Paulo diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu nunca entendi esse versículo de uma maneira como Deus me esclareceu. Irmãos, olha, chorar com quem chora é fácil no Brasil. Está chorando, chegar perto de alguém, começar a chorar com ele é fácil. Ah, não, mas eu já passei por problema, assim, já perdi alguém também, né? É fácil. Mas alegrar com quem está alegre é difícil. Quando ele está crescendo, quando ele está prosperando, quando ele está mudando de emprego, quando ele está trocando o carro, a casa, quando ele se casa, quando vai tudo bem para ele, alegrar não é fácil. Mas a Bíblia diz: tira a trave que está no seu olho, para depois olhar o cisto do outro, o argueiro que está no olho do outro. Pare de se preocupar com a vida do outro, irmãos. Seja um cristão verdadeiro. Amém. Passe a orar de verdade, com a mesma intensidade do celular. Passe a orar de verdade. Passe a se preocupar mais com a sua vida espiritual. Lembrando que se você pecou contra alguém, se você ofendeu alguém, irmão, pode jejuar até morrer, pode orar até morrer. Se não pedir perdão para aquela pessoa, não tem Deus que te perdoa. Primeiro você tem que ir lá chegar e pedir perdão para aquela pessoa. Você tem que falar para ela: me perdoa, eu errei, falhei. Aí se ela for do coração do fala, não tem perdão, aí Deus vai te perdoar. Mas tem que ser algo sincero. Eu sou difícil emocionar, mas hoje eu escutei um testemunho que eu quase chorei. Eu senti as lágrimas dele. Eu nunca tinha visto algo fantástico como esse. Um testemunho cristão. Algo maravilhoso. Algo que realmente muda o coração das pessoas. Algo que realmente Deus faz que você fala: não tem condição. Eu vou te contar um exemplo do que é arrependimento. Tá? Do que é arrependimento, do que é mudança de vida. Rapaz era membro da igreja, estava na igreja, servindo ao Senhor. E um dia, simplesmente ele largou da esposa, resumidamente, e foi para casa e foi morar com uma amante. Aonde? Na casa da mamãe. A mãe sempre aceita. Por isso que eu falei aqui no domingo passado: cristão que é cristão não aceita esse tipo de comportamento. Cristão verdadeiro não vai pagar advogado para defender filho que está roubando, que está fazendo coisa errada. Você tem que pagar alguém para acusar, para defender não. É assim que eu penso. É assim que eu tento agir. Então, a mamãe aceitou, eu estava lá. E um dia eu escutei uma mensagem do pastor que bate de frente. O que ele fez? Um dia Deus tocou no coração dele, através da mensagem do pastor que eu estava assistindo. E ele foi lá na casa da ex-mulher, já tinha se separado, tinha divorciado. Para vir cá te pedir perdão. Hoje eu entendo que eu não era um cristão. Eu frequentava a igreja. Eu nunca fui cristão de verdade. Então eu quero que você me perdoe. E a mulher ficou assim. E se tiver chance, eu quero uma chance com você. Ela falou assim: nós já nos separamos, já divorciamos. Ele foi ajoelhou e pediu ela em casamento. Mas o que eu achei bonito não foi isso. Foi no final. Dia do casamento lá, se casou de novo, a mesma esposa. No dia do casamento, sabe quando tem a bênção lá? Pode beijar a noiva? Não teve isso. Chamaram a filha dele de 8 anos. E ele pegou uma aliança. Falou: minha filha, eu quero pedir perdão para você. Porque eu não fui um pai presente. Eu não fui um bom pai para você nem para sua mãe. Eu quero que você me perdoa. Porque você nunca mais. Eu não era um cristão, você nunca mais vai ver eu maltratando a sua mãe.
E começou a falar e chorar e colocou uma aliança dentro daquela menina. Você só vai se casar com alguém que está debaixo de realmente que é um cristão de verdade, um cristão verdadeiro. E os pais e mães de hoje não estão ensinando isso para os filhos. Arrependimento é isso. Você pedir perdão, e ele foi homem para na frente de todo mundo pedir perdão para a filha. Porque a filha via o pai brigando com a mãe. E Deus, sua filha esquece. Esqueça. Então, e eu estou te falando que arrependimento é, não, eu tenho que mudar. O que é conversão? Conversão é isso. Não vou fazer mais. Me perdoa, vou mudar de vida. Amém. Isso é algo maravilhoso, irmãos. E Deus faz isso na vida daquele que busca. Isaías 59, 2: as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Você tem que pedir perdão, você tem que ir lá consertar a sua vida com quem você ofendeu. Seja um cristão verdadeiro, confesse e mude de vida. Mesmo porque, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2, estamos chegando no finalzinho já. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pode ser amoldado com esse mundo. O cristão não pode ser moldado pelo mundo, não, irmãos. Você é moldado pelo céu. Seu comportamento é diferente. Amém. Seu comportamento tem que ser diferente. Você precisa entender que você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Então honra isso. Quando os cristãos foram chamados, eles eram chamados de Nazareno, seguidores de muitas coisas, mas quando foi chamado de cristão, me foge o nome da cidade, primeiro que eles foram chamados de cristão, foram uma honra para eles. Amém. Ser chamado de cristão. Quando eu faço para deixar de ser um quase cristão? Olha para Jesus. Tente seguir seus passos. Ore mais, lê mais a Bíblia. E o que é principal? Passe a colocar ela em prática. E se você, porventura, não está conseguindo entender algum ponto, peça ajuda do pastor, peça ajuda dos líderes de departamento, mas você não pode deixar que a sua vida, você perca seu tempo indo à igreja. Porque frequentar a igreja é uma coisa, ser um cidadão do céu é outra. Estar no hall de membro da igreja é uma coisa, estar no hall de membro lá no livro da vida, que vai ser aberto no juízo final, viu vários livros, e o livro da vida, o seu nome está no livro da vida é uma coisa, está no livro de membro da igreja é outra. Para estar no livro da vida, seu comportamento tem que ser digno. Você tem que agir como cristão. Você tem que falar como cristão. Você tem que se parecer com Cristo. Seu comportamento tem que ser como Cristo. Você precisa se perguntar: será que o Senhor faria o que eu estou fazendo? Falaria o que eu estou falando? Ficar em pé.